Depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 a Nova York e Washington, o governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo. Estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos. Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. O problema teve origem após uma sucessão de fatos ocorridos no final da década de 90. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito no mercado norte-americano. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Aqui nós temos algumas manchetes que foram publicadas na época explicando mais sobre o assunto. Considerada por muitos como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, a crise de 2008 ou crise subprime ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento dos valores imobiliários, que não foi acompanhado pelo aumento de renda da população. A bolha imobiliária. Formalmente, significa dizer que diversos bancos passaram a oferecer mais créditos, expandindo o crédito imobiliário e atraindo consumidores, que ocasionou a alta do preço dos imóveis, ou seja, uma bolha imobiliária. Até que com a alta procura, a taxa de juros subiu, diminuindo os valores dos imóveis. Como muitos desses empréstimos eram feitos de alto risco, as pessoas não conseguiram quitá-los, ocasionando uma descapitalização dos bancos. A grande questão é que no país havia uma prática muito grande de hipotecar imóveis, onde a pessoa contraía um empréstimo e colocava seu imóvel como garantia. Se ela não pagasse o empréstimo, o banco tomaria a casa dela. Entretanto, a pessoa pode colocar seu imóvel para hipotecar várias vezes, contraindo vários empréstimos e colocando sua casa como garantia. Entretanto, com o aumento da inflação, houve o estrangulamento financeiro das famílias, que não conseguiam mais créditos nem honrar com as dívidas provenientes das hipotecas. Com isso, em 2006, as instituições de crédito que concediam as hipotecas começaram a quebrar, impactando diretamente vários bancos maiores, entre eles os Lehman Brothers. Mais um dia ruim para os mercados asiáticos. Em Hong Kong, as ações caíram 8,2% neste 8 de outubro. Tudo por causa do pânico dos operadores devido à crise financeira mundial. No Japão, as notícias foram ainda piores. As ações caíram mais de 9%. Foi o pior resultado em 2 décadas. Em Hong Kong, a crise atingiu em cheio um pequeno grupo de investidores. Queremos de volta 100% do dinheiro que ganhamos com suor e lágrimas. Centenas de pessoas investiram em mini-bônus o que pouparam durante toda a vida. Dizem que os bancos venderam o produto como investimento seguro. Os bônus estavam ligados ao Lehman Brothers e o banco americano quebrou. Dentro dessa crise, as instituições financeiras e bancos tiveram um papel crucial. Dentre elas foi a criação de títulos financeiros lastreados nas hipotecas, ou seja, eles tinham valor baseados nas hipotecas. E eles vendiam para outros bancos, instituições financeiras, seguradoras, e esses ativos eram vendidos para o mundo inteiro. A crise levou a uma recessão econômica global, com muitos países enfrentando a diminuição do produto interno bruto e alta taxa de desemprego. No mercado de ações sofreram forte desvalorização e o índice de mercado sofreu grande queda. A crise também afetou o comércio interno, com muitas empresas tendo dificuldade para exportar e importar produtos. A crise, eu me lembro muito bem. Eu já trabalhava na Casas Bahia por alguns anos e no finalzinho de 2008 houve uma grande queda nas vendas. Chegou até 50%. E foi assim muito difícil para todos que teve demissão. E também no ano seguinte, de 2009, houve uma fusão de Casas Bahia com Pão de Açúcar. Então todos ficaram muito preocupados, mas a empresa continuou a prosseguir. Já no setor financeiro, muitas instituições enfrentaram dificuldades e algumas até faliram, como o Bank of America. A crise de 2008 gerou várias consequências sociais e econômicas a nível global. Algumas das principais consequências foram recessão econômica global, redução do mercado interno, aumento da pobreza e da desigualdade, impacto no mercado interno e impacto no setor financeiro. A crise de 2008 teve impactos significativos no Brasil, que apesar de não ter sido epicentro do colapso global, viu sua economia desacelerar, o desemprego aumentar e a confiança dos consumidores e investidores diminuir. Diferente de outros países, o Brasil optou por uma abordagem de estímulo econômico. O governo buscou manter o crescimento através de investimentos e incentivos, já que as pessoas que tinham dinheiro para investir não tinham segurança em seus investimentos. O presidente Lula admite pela primeira vez cortar o orçamento de ministérios por causa da crise financeira internacional.
Mas, durante o encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, hoje em São Paulo, o presidente também disse que acredita que os efeitos da crise no Brasil devem ser leves. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um certificado de sócio ativo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Homenagens à parte, cientistas pediram mudanças nas normas para diversos setores, como regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importação. Lula culpou a burocracia. A máquina está engendrada para isso. Ou seja, se joga desconfiança sobre tudo e sobre todos e todo mundo fica com medo de funcionar. Lamentavelmente, é assim a máquina pública. Segundo o presidente, será importante aprovar um novo PAC em 2010 para garantir os investimentos adequados para a ciência e tecnologia, além dos 41,5 bilhões de reais previstos no programa atual. Além disso, a crise ressaltou a importância de diversificar a economia, diminuindo a dependência nas commodities, que podem ser vulneráveis à flutuação de preço internacional. As principais medidas adotadas pelos governos e pelos bancos centrais foram a injeção da liquidez no mercado financeiro, a redução das taxas de juros e a implementação de pacotes de estímulo fiscal. O Dodd-Frank, promulgado em 2010, foi uma resposta abrangente à crise de 2008. Seus principais objetivos eram retomar o sistema financeiro dos Estados Unidos, trazer mais transparência, diminuir os riscos de uma futura crise e aumentar a segurança dos consumidores. Olá, eu sou Marcelo, pai da Beatriz. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com relação à crise de 2008, como isso afetou a gente. Nós morávamos em Manaus nessa época e trabalhávamos no mercado imobiliário. Era corretor de imóveis e vendíamos bastante. Era um momento de pujança, muitos imóveis sendo lançados, empresas de São Paulo se instalaram em Manaus. O mercado estava efervescente, muita gente trabalhando, ganhando dinheiro. E de repente, algo que aconteceu lá nos Estados Unidos acabou afetando a gente, chegou aqui. E em 2009 nós pudemos ver uma retração muito grande do mercado. Várias empresas que se instalaram em Manaus para vender, paulistas, tiveram que voltar atrás, os empreendimentos foram abortados, aqueles lançamentos que vendiam tudo rápido, no final de semana passaram a vender de um ritmo bem mais lento. Então nós vimos aí uma grande parada no mercado e aquela pujança de repente se foi.